segundo a presciência de Deus Pai. Esse texto, ele é muito utilizado por aqueles que são inimigos da soberania de Deus, e eles utilizam essa palavra aqui, presciência, como um conhecimento prévio de Deus daquilo que iria acontecer. Como se Deus fosse um adivinho. Então, ele fala assim, Deus sabia aqueles que iriam exercer fé. Então, como Deus é onisciente e Ele conhece tudo que vai acontecer no futuro, Ele conhecia as pessoas que iriam exercer fé e Ele escolhe essas pessoas que iriam exercer fé. Mas aqui, não tem essa ideia de que Deus antevê aquilo que vai acontecer. Deus, na realidade, Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque Ele decretou todas as coisas e Ele realiza todas as coisas que Ele decretou. É por isso que Ele é presciente de tudo. Por quê? Porque Ele decretou o que vai acontecer e Ele realiza aquilo que Ele decretou. Então, por que essas pessoas, eles foram eleitos pela presciência de Deus? Porque Deus escolheu essas pessoas, Deus chama essas pessoas e Deus envia o Espírito Santo para que essas pessoas obtenham a fé, como fica óbvio no restante desse texto. Irmãos, em Efésios 1:11, diz assim Paulo falando, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus decidiu, antes desta era, antes dos tempos eternos, antes que houvesse mundo, Deus escolheu o seu povo e Ele enviou o seu Filho e enviou o Espírito Santo para que essas pessoas fossem chamadas e que essas pessoas tivessem fé. Então, a nossa eleição, a nossa predestinação, o nosso chamado, a nossa fé, são tudo consequências do propósito de Deus, dos decretos de Deus. Então, essa presciência tem o sentido de conhecer antes, mas não conhecer no sentido de tomar ciência, de saber que vai acontecer. Quando, em geral, essa palavra conhecer, quando ela é utilizada para o Senhor, mais especificamente, ela tem esse sentido de Deus ter um propósito especial para aquilo que Ele conhece. Porque se Deus é onisciente, que é um dos atributos de Deus, significa que Ele conhece todas as coisas. Então, se Ele conhece todas as coisas, como que lá, por exemplo, no Salmo 1, vai falar assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dentro da onisciência de Deus, Ele não conhece, Ele não sabe, conhecer no sentido de saber, Ele não sabe tanto o caminho do justo como o caminho do ímpio, mas ali, no Salmo 1, pode falar assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, quer dizer, o Senhor tem um propósito especial para os justos. É nesse sentido o conhecer. É o ter um propósito especial. É o saber com intimidade. É o saber com profundidade. Veja lá, Romanos 8:29. Porquanto, aos que de antemão conheceu. O que é isso? Em outras palavras, é a presciência. É a presciência. Conhecer antes. Porquanto, aos que de antemão conheceu. Ué, se nós formos no sentido básico dessa palavra conhecer, nós falamos, não, mas Deus conheceu todas as coisas antecipadamente, porque Ele criou todas as coisas. Sim, no sentido de saber, sim. No sentido de ter esse conhecimento raso, sim. Mas aqui é um conhecimento especial. É aquelas pessoas que Deus escolheu com propósito especial. Também
os predestinou. Quer dizer, deu o quê? Um destino antecipado. Predestinou. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa carta é endereçada a essas pessoas que foram previamente escolhidas por Deus. Embora ela tenha um destinatário específico, mas esta carta é uma carta universal, que serve para todos os crentes de todas as épocas, e não somente para os destinatários originais.